21 curiosidades sobre a Rota da Seda. O que foi a Rota da Seda? Como uma das rotas comerciais mais importantes da história humana, os fatos sobre a Rota da Seda são uma porta de entrada para tempos de vital importância, bons e ruins. Longe de ser uma trilha empoeirada no meio do nada, a Rota da Seda transportava mercadorias, arte e conhecimento de valor inestimável por toda a Europa e Ásia. As curiosidades da Rota da Seda abrangem tudo, desde os mongóis até a peste negra, um dos primeiros casos documentados de espionagem industrial, e até mesmo o credo não oficial do Serviço Postal dos Estados Unidos. Envolve dinastias chinesas, impérios muçulmanos, hordas mongóis e grandes terras europeias. Também moldou a era dos descobrimentos, eventualmente forçando os exploradores a encontrar novos caminhos para o Oriente, encontrando o novo mundo no processo. Aqui estão algumas das curiosidades mais interessantes sobre a Rota da Seda, um lugar que ainda molda o mundo moderno. Precursores da Rota da Seda foram construídos pelos persas. Séculos antes de os chineses estabelecerem a Rota da Seda, os persas estabeleceram uma rota comercial para o Mediterrâneo, construída por Dário o Grande, do Império Aquemênida, no século V a.C. A estrada real ia da antiga cidade de Susa, no atual Irã, até a borda ocidental do Império em Sardes, na moderna Turquia. Permitiu que partes distantes do império negociassem e se comunicassem umas com as outras, de uma maneira que ninguém jamais havia feito até aquele momento. Os primeiros romanos melhoraram a infraestrutura da estrada, e alguns elementos dela ainda existem até os dias de hoje. Os correios persas eram tão bons que inspiraram os correios dos Estados Unidos. Os mensageiros que entregavam mensagens na estrada real eram tão eficientes que podiam viajar quase 2.700 quilômetros em 7 dias a cavalo. O historiador grego Heródoto memorizou os cavaleiros persas escrevendo: "Não há nada no mundo que viaje mais rápido do que esses mensageiros persas. Nem neve, nem chuva, nem calor, nem escuridão da noite impedem esses mensageiros de completar suas etapas designadas com a máxima velocidade." Uma versão desta frase foi esculpida no James Fairley Post Office, em Nova York, e é tradicionalmente considerado o lema não oficial do Serviço Postal dos Estados Unidos. Grécia e China fizeram contato pouco antes de a estrada ser estabelecida. Acredita-se que o primeiro contato entre China e a Grécia ocorreu por volta de 200 a.C., nos primeiros dias da dinastia Han. Depois de conquistar os persas e derrotar o rei Dário III, Alexandre deixou para trás muitos de seus soldados na nova cidade de Alexandria. Seus descendentes se casaram com a população local e estabeleceram a cultura greco-báctrio. A estrada tinha mais de 6.437 quilômetros de comprimento. A Rota da Seda, ou Rotas da Seda, como muitos historiadores a chamam agora, era uma trilha de caravanas que começavam em Xi'an, China, agora chamado Xi'an, indo para o oeste através da China, Oriente Médio, Levante e terminando em Constantinopla, no Mediterrâneo. De lá, as mercadorias eram enviadas para a Europa Ocidental, indo até a Inglaterra, de onde tradicionalmente começava e terminava. Tinha mais de 6.437 quilômetros de comprimento e atravessava quase todos os principais impérios da época. A Rota da Seda não era apenas uma estrada. Embora a Rota da Seda principal fosse uma trilha contínua, havia inúmeras rotas menores ao longo da estrada, muitas das quais corriam paralelas à estrada principal. Havia rotas do norte e do sul ao longo do deserto de Taklamakan, que convergiam mais para o oeste, e quando atingiu o que hoje é o Uzbequistão, a estrada se dividiu em várias rotas menores. As rotas se dividiram para várias grandes cidades do Oriente Médio até finalmente atingir seu ponto mais oriental em Constantinopla.
A rota da seda mudou muito mais do que a seda. Embora a seda fosse um dos principais itens a serem transportados ao longo da estrada da China para o Ocidente, estava longe de ser a única mercadoria valiosa desejada pelos europeus. Especiarias finas, obras de artes e perfumes vieram para o Oriente Médio e mais além, para Roma, enquanto lã, ouro e prata foram para o leste como pagamento à China. A estrada também era uma rota de comunicação, permitindo que os mensageiros se movessem rapidamente por grandes extensões de terra, trazendo mensagens de e para postos avançados distantes. Embora estabelecida pela China, a Rota da Seda foi nomeada por um alemão. O nome real Rota da Seda não foi cunhada até 1877, quando o geógrafo e cientista alemão Ferdinand von Richthofen usou o termo em um atlas de 5 volumes, do que descobriu durante sua pesquisa na China. Oficialmente, a Rota da Seda esteve aberta por mais de 1.600 anos. Desde o estabelecimento inicial da Rota da Seda em 130 a.C. até o fechamento final da estrada pelo Império Otomano, que queria proibir o comércio com a China em 1453, a Rota da China foi aberta por mais de 1 milênio e meio. A China abriu a estrada porque eles realmente queriam cavalos ocidentais. A outra grande potência na área diretamente a oeste das montanhas do Himalaia, ao lado do Império Greco-Báctrio, era um povo que os chineses conheciam como Dayuan, provavelmente uma tradução do jônico, que era um termo comum para os gregos. Os Dayuan e os chineses fizeram contato por volta de 150 a.C. Os chineses Han estabeleceram um programa de criação de cavalos para ajudá-los a combater os nômades saqueadores, e uma relação comercial robusta começou, os primeiros movimentos da Rota da Seda. A China estabeleceu a Rota da Seda em 130 a.C. e prontamente perdeu o controle dela. Em 129 a.C., apenas um ano após a abertura da Rota da Seda, o Império Parta, sob o comando de Mitrídates, encerrou a sua longa guerra contra os Selúcidas, expulsando-os da Pérsia. Isso deu aos partos o controle de um longo trecho da Rota da Seda. A Grande Muralha da China foi construída em parte para proteger a Rota da Seda. Seções da Grande Muralha da China foram construídas para facilitar a importação e exportação de mercadorias ao longo da Rota da Seda e para proteger a estrada dos saqueadores. Caravanas distantes da capital central da dinastia Han eram vulneráveis aos nômades, e partes da muralha ao longo da área da Rota Norte foram construídas com fortes e torres para protegê-las de incursões violentas por nômades da estepe eurasianos, conhecidas como Xiongnu, que alguns historiadores alegaram mais tarde serem os Hunos. A seda era incrivelmente controversa e popular em Roma. A seda chinesa imediatamente se tornou extremamente popular entre as elites ricas de Roma. A demanda por seda em Roma, Egito, Grécia e Levante tornou-se tão alta que a China Han ganhou quase instantaneamente uma enorme riqueza em dinheiro e itens valiosos ao exportá-la. Os romanos conservadores continuaram a denunciar a seda como decadente, imoral e feminizante para os homens usarem. Independentemente disso, a seda cara continuava entrando em Roma e bens valiosos e ouro continuavam saindo. A China manteve os métodos de produção de seda secretos. Como a seda foi a principal exportação da China durante séculos, eles trabalharam duro para mantê-la em segredo industrial. Por volta de 550 d.C., o Ocidente percebeu que a seda não era cultivada em árvores chinesas, mas, na verdade, era afiada por bichos da seda. Uma vez que isso se tornou de conhecimento comum, eles continuaram a guardar o processo de colheita da seda. O imperador bizantino Justiniano, cansado de pagar os preços exorbitantes que os chineses exigiam pela seda, enviou 2 emissários disfarçados de monges à China para roubar bichos da seda e contrabandeá-los de volta para o oeste.
A estrada floresceu sob a dinastia Tang. Depois que o Império Bizantino quebrou o monopólio chinês da seda, a Rota da Seda diminuiu em importância por cerca de 100 anos. A dinastia Tang o reabriu e o manteve aberto por várias décadas, até que foi novamente fechado pelos tibetanos conquistadores. Abriu novamente algumas décadas depois e entrou em seu maior período de prosperidade, permanecendo aberto e sob o controle da dinastia Tang até meados dos anos 1200. Seda, especiarias, metais preciosos, arte, roupas, pedras preciosas e artefatos viajavam livremente de leste a oeste e vice-versa. A peste bubônica atravessou a estrada. Embora a Rota da Seda permitisse o comércio e o intercâmbio cultural entre o Oriente e o Ocidente, também provou ser um canal para doenças. Provavelmente o pior foi a transmissão da peste bubônica, também conhecida como peste negra, carregada por ratos e pulgas que pegavam carona em caravanas. A praga se espalhou rapidamente quando os surtos começaram. É provável que um desses surtos tenha sido a peste de Justiniano, de 541 d.C., que dizimou o Império Bizantino e reduziu massivamente a população de Constantinopla. Outro surto de peste bubônica, muito pior do que o surto de 541, ocorreu no final dos anos 1300 e novamente, provavelmente, viajou ao longo da Rota da Seda, depois de se originar nas estepes da Mongólia. Algumas das cidades mais importantes da história estavam ao longo da Rota da Seda. Muitas das cidades culturalmente mais importantes da história funcionaram como postos avançados e centros comerciais ao longo da Rota da Seda. De oeste a leste, estes incluíam Constantinopla, Tiro, Alepo, Damasco, Bagdá, Teherã, Tashkent, Almaty, Cabul, Katmandu, Lhasa, Lanzo e Xi'an. Os mongóis reviveram e expandiram a Rota da Seda. A dinastia Tang caiu em 907 d.C. e a Rota da Seda ficou sob o controle de vários impérios locais, diminuindo a importância. Quando os mongóis conquistaram grande parte da China nos anos 1200, eles restabeleceram a estrada como um centro de transporte e comércio. Os mongóis controlavam praticamente toda a Ásia e a Europa Central. Como tal, seu território passou por um período de relativa paz e prosperidade, pois os povos das diferentes partes do império negociavam entre si. Caravanas carregadas de seda chinesa, pimenta, gengibre, canela e noz moscada chegaram ao ocidente. O mesmo aconteceu com a musselina indiana, algodão, pedras preciosas, armas, tapetes e artigos de couro do Irã. Na direção oposta, os europeus enviaram prata, tecidos finos, cavalos, linhos e outros bens para o Oriente Próximo e distante. O governo mongol levou a um amplo intercâmbio cultural. Sob a proteção dos mongóis, as ideias fluíam pelas duas vias da Rota da Seda. Missões católicas romanas foram fundadas na Índia e na China. Conceitos desconhecidos como letras de câmbio, depósitos bancários e seguros foram introduzidos na Europa durante o Pax Mongólica. A matemática e a ciência islâmica também o fizeram, assim como a fabricação chinesa de papel. O sistema postal mongol, o inhame, e o código de leis, o yasa, também floresceram ao longo da estrada, estabelecendo precedentes para usos futuros, tanto no leste quanto no oeste. Mas essa idade de ouro da Rota da Seda não poderia durar, e tanto as lutas políticas quanto a peste negra dividiram o já fragmentado Império Mongol. A praga matou incontáveis mongóis, cujos súditos se revoltaram contra eles. Também devastou a China, e quando a dinastia Ming ressurgiu das cinzas do domínio mongol, fechou a China por 3 séculos. O Império Otomano fechou a Rota da Seda para sempre em 1453.
Com a dinastia Ming fechando a China ao comércio exterior, o fim da Rota da Seda era inevitável. Em 1453, o Império Otomano tomou Constantinopla, a parte mais ocidental da estrada, e era tão anti-ocidental quanto a dinastia Ming. Acabaram com o comércio exterior e proibiram a entrada de mercadorias ocidentais. A Rota da Seda foi fechada para sempre. Fechando a estrada, começou a era da descoberta marítima. A demanda europeia por sedas e especiarias chinesas não terminou quando a Rota da Seda terminou. Em vez disso, intrépidos exploradores europeus tentaram encontrar novos caminhos para a China por meio da água. Foram essas explorações que levaram à era dos descobrimentos, quando navios europeus transportando navegadores como Vasco da Gama e Cabral navegaram para terras distantes em busca de passagens para o Oriente. Foi uma missão para encontrar uma rota para a China que levou Cristóvão Colombo da Espanha ao Caribe, onde descobriu o que viria a ser conhecido como o Novo Mundo. A expedição de Fernão de Magalhães, em 1519, finalmente abriu as portas para viajar da Europa para a Ásia. E em 1565, a Espanha abriu a rota comercial regular sobre a água de leste a oeste. Várias rotas modernas são chamadas de Nova Rota da Seda. Embora a sofisticação do transporte marítimo internacional tenha tornado obsoleta a ideia de uma Rota da Seda, ainda há esforços para restabelecer algo dos moldes da antiga rota comercial. Em 2013, a China anunciou que gastaria bilhões de dólares em um plano maciço para modernizar e reformar suas rotas comerciais terrestres. Outra nova Rota da Seda é a Rising Land Bridge, uma enorme ferrovia que liga partes da China, Cazaquistão, Mongólia e Rússia. Apesar das dificuldades em navegar nos tamanhos das bitolas dos trilhos, a Land Bridge transporta centenas de bilhões de dólares em mercadorias a cada ano. E aí, o que você achou do vídeo de hoje? Você já conhecia alguma dessas coisas sobre a Rota da Seda? O que mais te impressionou? Comente com a gente sua opinião sobre esse assunto, pois adoraríamos ler e responder seus comentários abaixo. E se você gostou desse vídeo e ainda não se inscreveu em nosso canal, se inscreva e clica no sininho para não perder nenhum vídeo intrigante que postamos todas as semanas. E se você quer aproveitar e aprender um pouquinho mais, não deixe de clicar em um desses vídeos que estamos sugerindo para você. Até o próximo vídeo.